Reverendíssimo Padre Adelmo, que aqui nos visita, uma grande alegria. Caros filhos, hoje a liturgia quer nos mostrar essa continuidade que o Senhor faz e nos conduzir para Ele. E por isso vemos essa continuidade que já vem perpassando tantos domingos. Nosso Senhor, ao longo de tantos domingos passados, desde o final de setembro até o mês de outubro, vem nos mostrando o que é o serviço. Esse ato de servir, esse ato de se dispor a fazer a vontade dEle. E também, já desde o último domingo, vem nos mostrando este apontar para o que é o serviço. Este apontar para a eternidade, para o céu, para as realidades eternas e permanentes. E por isso começamos a ver os novíssimos na última semana, a celebração de finados, também a celebração de todos os santos que abrem o mês de novembro e nos começam a mostrar esta realidade para aquilo que é permanente. E nosso Senhor faz esse link de modo perfeito, porque se vemos o que é o serviço, diante de tudo aquilo que nosso Senhor vem nos dizendo já há tantos domingos, o que é o serviço? É este ato de fazer com Deus, por Deus e em Deus, ações que não são necessariamente para nós ou para outros, mas para Ele, nele, com Ele, mas que por vezes se transbordam para outrem, para os nossos irmãos, mas tem uma única finalidade, esta realidade que busca o Senhor. E por isso vemos essa conexão diante da eternidade, diante daquilo que está para além, porque se aqui fazemos algo, é este buscar estar com Deus, e não pode ser outra coisa. E por isso, desde o último domingo, estamos vendo esta realidade eterna daqueles que souberam corresponder ao chamado do Senhor ao serviço, daqueles que o fizeram de modo perfeito, os santos, aqueles que já estão no céu, tanto aqueles que foram diretamente para o céu após a vida, como aqueles que já passaram pelo purgatório, este tempo de purificação final que necessitavam diante das suas vidas, e hoje já gozam da beatitude, aqueles que já gozam do estar com Deus, do vê-lo face a face, e portanto já são santos. Nosso destino é este, e eles intercedem por nós, querem que estejamos assim, diante de Deus, e por isso que aqui, no hoje, devemos corresponder diante dos nossos atos, do aprendermos a ser para Deus, do ser em Deus, e não no mero fazer as coisas. Mas hoje a liturgia nos mostra nosso Senhor nos advertindo aqueles que buscam meramente fazer para o aqui e agora, aqueles que estão presos à sua imagem, aqueles que gostam das glórias deste mundo. E por isso o Evangelho se divide em duas partes. Primeiro, nosso Senhor fazendo uma crítica aos fariseus, e depois apresentando aqueles que estão no templo, aqueles que vivem como os fariseus, querendo as vanglórias do aqui e do agora. Vemos na primeira parte nosso Senhor criticando os fariseus, mostrando que eles se ufanam da sua imagem, do seu prestígio, dos seus estudos, se ufanam de achar-se muito. E São Beda, comentando, mostra que se usar roupas extravagantes, de estar nas praças, de ir a tudo quanto é lugar para a sua vanglória, porque querem ser aplaudidos pelos outros, tudo isso é buscar ou valorizar a sua própria imagem,
no hoje. Não devemos ser assim. Eles buscam só as coisas daqui, do mesmo modo como, na segunda parte, aqueles que estão no gasofilácio do templo e depositam altas quantias. São Beda também explica o que é esse gasofilácio. O gasofilácio é um cofre que existia no templo para as ofertas. Mostra-se aí, é claro, é justo pagar o imposto ao templo, é justo dar ao templo, pois é nossa casa, mas alguns gostavam de mostrar-se. E gasofilácio é isso. Filácio significa aquele que guarda, é o guardar. E Gaza, na língua persa, são as riquezas. Gasofilácio são aqueles que guardam riquezas. Explicação B, daqueles que buscam guardar tanto os seus tesouros para si, quanto aqueles que guardam diante do templo as coisas. E como é que eram esses? Esses ricos que gostavam de mostrar-se, e por isso davam daquele seu supérfluo e como tudo era moeda, não era como nós hoje que temos notas, eram tudo moedas. Vocês já viram que moedas, quando uma encosta na outra, faz barulho. Eles gostavam de dar grandes quantias para mostrar: eu dou muito. E por isso esbanjavam, colocavam uma quantidade enorme, para que tivessem muito barulho e todos aplaudissem. E nosso Senhor observava tudo aquilo e elogia uma viúva que dá 2 pequenas moedas, que ao jogar quase não soa. Isso se chegar a soar algo e que ninguém se importa. Mas nosso Senhor a elogia. E São Beda, fazendo o comentário, diz, diante de uma visão alegórica, que muitos, como estes ricos, são como o mundo, que gostam de esbanjar daquilo que sobra, e gostam de mostrar e esbanjar as coisas para a sua própria vanglória. No entanto, aquela pobre viúva, que só depositou 2 pequenas moedas, que dá o seu tudo, nosso Senhor elogia porque ela faz como a igreja, dá tudo. Certa vez, um padre, fazendo meditação, comentava uma passagem em Caminho de São José Maria e dizia: nosso Senhor não é um Deus de muito ou de pouco. É estranho pensar que podemos falar: nosso Senhor nos pede tão pouco, ou nosso Senhor nos pede muito, eu dou muito para Deus. Deus não é de muito nem de pouco. Ele não gosta disso. Nosso Senhor quer tudo. E quando ficamos guardando reservas, não agradamos ao Senhor, porque guardamos reservas para o hoje, para o aqui, para o agora, para este mundo. São as minhas alegrias que eu dou muito para Deus, mas eu tenho a minha reserva, eu tenho que ser feliz aqui, eu busco o meu gozo aqui, eu busco viver para mim mesmo. Não. É estranho aquele que busca guardar riquezas para este mundo, para o aqui e agora, e vive nessa superficialidade. Por isso, vemos nosso Senhor dar um exemplo diante da liturgia na primeira leitura, daquela viúva com o seu filho, que não tinham mais nada. Fariam um punhadinho de pão e esperariam a morte, mas diante da voz de Deus que pelo profeta anuncia, dão tudo. E Deus, que não se deixa vencer em generosidade, se tem algo que Deus é alguém que busca sempre vencer, e Ele não deixa que ninguém o vença em generosidade e em amor. Se damos tudo para Deus, Ele nos dá ainda mais. E por isso vemos essa providência de Deus que alcança aquela mulher, aquela viúva,
diante da sua generosidade, de dar tudo o que tem, e nada lhe faltou, até que novamente viesse a chuva. Nada. Deus dá a graça quando somos generosos. Na pandemia, em 2020, antes do Padre João Gabriel estar aqui, ele estava na Assunção e eu fazia missão lá. E a paróquia coletava alimentos para fazer cestas e distribuir àqueles que mais necessitavam. E algo que chamava a atenção era, nas regiões mais abastadas, quase nada havia. Nas regiões mais pobres, vinha lotado. Lá tinha uma Saveiro que vinha repleta. Quando perguntava, ué, mas essa região? Mas não é lá onde estão os mais carentes? E quando ia para regiões abastadas, nada. Os mais pobres sabem doar, sabem se desapegar, mas devemos também aprender a desapegar de tudo, das coisas, das pessoas, da nossa própria imagem. Dentre esse exemplo que digo, algo chamou a atenção e emocionava a tantos. Uma senhora que, ao ouvir o carro passar, foi e deu aquilo que tinha, um saquinho de macarrão. E aí o rapaz do carro notou que estava aberto. Falou: senhora, mas está aberto. Eu falei: eu já usei o que precisava para hoje, agora é para doar para aqueles que mais necessitam. Ela, como aquela viúva da primeira leitura, deu tudo o que tinha. Deu tudo o que tinha para aqueles que mais necessitavam. E a providência a alcançou, mas ela confiou em Deus sobre ser generosa. Também nós somos chamados a ter essa generosidade, a aprender a confiar em Deus, porque Ele se dá a nós por inteiro. Ele não tem reservas. Ele nos dá no tempo certo e não de cadinho em cadinho. Vemos na segunda leitura Nosso Senhor, que na carta aos Hebreus, o autor diz: Deus que não fica se dando muitas e muitas vezes, Ele se deu uma vez por todas, todo inteiro, sem reservas. Se deu a nós, para a nossa salvação. Bebeu o cálice até a última gota, entregou-se por inteiro, derramou todo o seu sangue. E se Ele se dá por inteiro a nós, por que ficamos tantas e tantas vezes querendo reservas? E queremos dar muito, mas não tudo. Esses são tantos os judeus que buscam tantas vezes se guardar para si, elevar a sua imagem. Como vimos na primeira leitura, devemos aprender a ser diferente e aprender com o Salmo que diz que é Ele quem nos ampara, é Ele quem nos ergue, não nós mesmos. Se agíssemos pela nossa própria força, nem aqui estaríamos, porque nem levantar da cama conseguiríamos. É Ele quem o faz. E se Ele nos dá tanto, por que nós queremos achar que nos bastamos? E por isso nosso Senhor fala a nós no hoje: é hora de parar com isso, é hora de parar de nos fazer como os fariseus, que buscavam a si mesmos, a sua própria imagem, o seu próprio querer, os seus próprios interesses,
que não queriam servir, mas ser servidos, queriam o seu próprio querer e o bastar-se a si mesmo. Devemos ser diferentes, e vemos isso particularmente na modernidade. Tantos que hoje buscam valorizar a sua própria imagem, exatamente como vemos no Evangelho com os fariseus. Basta ver o quão apegado as pessoas são às redes sociais. E vemos que postam de tudo. Se a pessoa acorda, posta: acordei hoje. Se a pessoa vai no banheiro, posta. Se a pessoa vai na venda da esquina, posta. E fotos, e imagens. Que tanta necessidade é essa de se expor ao mundo? E ainda vem a moda: cuido de mim. De fato, muitas vezes não são coisas ilícitas, são coisas lícitas. Fazer exercício, cuidar da saúde, passear. Às vezes é necessário saber descansar, mas fazem muitas vezes isso pela sua própria imagem. Na academia, o maior exercício é o tirar foto. A pessoa às vezes não faz quase nada, mas tirar a foto que estava malhando, tira, com altas poses. É tudo para a sua própria imagem. Se viaja, cuidando de mim, tirar foto na praia, tirar foto no cinema, tirar foto não sei onde. Isso não é cuidar de si. Quando que cuidamos de nós, quando fazemos aquilo que devemos fazer diante do nosso chamado, diante da nossa vocação. Um pai, uma mãe de família, quando são esposos fiéis, que correspondem à vontade de Deus, que se dedicam ao seu esposo, à sua esposa, que se dedicam aos seus filhos, não aqueles que buscam o seu próprio prazer e a sua própria vontade, aqueles que ganham tempo com a sua família, no brincar com os filhos, no conversar com a esposa, no rezar juntos. Aí sim está cuidando de si. Quando que um religioso ou uma religiosa cuida de si? Quando vive como aquilo que deve, como religioso, diante da vida fraterna, diante da vida de oração, diante dos estudos que fazem, diante dos trabalhos e afazeres apostólicos. Aí cuidam de si. Quando que um padre cuida de si, diante da oração, porque é ordenado para isso, em primeiro lugar para estar com Deus, diante dos estudos, para transmitir a verdade da igreja e não o seu próprio querer, o que pensa e o que acha, mas aquilo que a igreja diz, aquilo que Deus anuncia. Diante da sua paternidade espiritual, do anunciar aos seus, aqueles que lhes são confiados, diante do cuidar, do administrar os sacramentos, da sua disponibilidade, diante da fraternidade com outros padres, seus irmãos, de estar com os outros padres, de rezar. Aí sim um padre cuida de si. E um testemunho que temos, seja de quem for, de tantos que são midiáticos e que vemos com certeza, basta pesquisarmos um pouquinho e vermos tantos que dizem que por vezes entram em depressões e em doenças pelo excesso de expor-se. Basta ver quantos cantores, atores que não usam medicamentos e se refugiam às vezes até mesmo em drogas pelo excesso de exposição. Quando nos expomos muito, acabamos assim. Elevamos a nossa imagem
mas isso nos frustra, porque não fomos feitos para nos expor ao outro. Fomos feitos para Deus, para buscar a Deus, para buscar a santidade, para aprendermos a servir. Certa vez, um padre, que diante do seu apostolado tinha que se expor muito, dizia em uma entrevista que entrou num quadro depressivo diante da alta exposição. E por isso teve que se tratar, medicamentos, etc., porque se expunha demais. E por vezes assim estamos hoje. Basta ver. Qual é as duas doenças do momento que por vezes estão interligadas? Uma é essa ansiedade de queremos tudo buscar o amanhã, nunca fazemos o hoje. E a depressão, porque não somos correspondidos diante do outro. Temos a felicidade verdadeira quando buscamos a Deus e ser para Deus e ser em Deus. Devemos aprender a isso. Aprender que devemos aprender a entregar tudo. São José Maria nos diz, no ponto 155 de Caminho, Jesus não se satisfaz compartilhando, Ele quer tudo. Ele te quer por inteiro, não quer te dividir com os outros diante da sua imagem. Não quer muito de ti, mas que você fique com o restinho para compartilhar com os outros. Ele te quer por inteiro. E saibamos que só temos tudo quando aprendemos a entregar o nosso tudo, as nossas misérias, o nosso nada, tudo aquilo que temos para Deus. Que quando damos tudo, temos o tudo, porque Deus se entrega a nós, e aí sim somos felizes. Basta ver aquela que melhor o fez, a Virgem Maria. Ela se deu por inteira ao Senhor, não guardou nem a sua vontade para si, mas soube fazer tudo à vontade de Deus. E por isso é a Virgem prudente e fiel, a serva do Senhor. Ela soube ser feliz aqui, porque se entregou por inteiro a Ele e teve o tudo, e não o tudo passageiro. Que saibamos verdadeiramente buscar isso e aprender com ela, como ela o fez, que também o façamos. Aprendamos a nos entregar por inteiro, não guardar nada para nós. Aprendamos a servir o Senhor nisso, nesse ato de entrega total ao Senhor. Aí sim seremos felizes, verdadeiramente nesta vida e plenamente no céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,